Eu te convido a abrirmos nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, verso 8. Segunda Reis, capítulo 6, verso 8. A palavra vai nos dizer assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e se guardou ali, nem uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Até aqui por enquanto, vamos orar. Pai querido e amado, eu apresento, Senhor, esta palavra que o Senhor tem posto em meu coração desde ontem. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, pedir nesta hora, eu clamo, Deus, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu clamo, Deus, que por misericórdia o Senhor possa usar a minha vida novamente nesse lugar, não porque eu tenho alguma capacidade, não, Senhor, mas por tua graça e tua misericórdia. Assim eu me coloco como teu instrumento. Eu clamo, Deus, que corações hoje possam estar abertos, que correntes e barreiras caiam por terra, que seja a noite, Senhor, do teu Espírito falando, de corações sendo quebrantados, alcançados e mudados por ti. É a minha oração nesta hora, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Pode trocar meu microfone, por favor? Isso aqui está picotando. Som. Aleluia. O tema dessa mensagem, aí está sem retorno aqui, tá? Paulo Júnior, me ajuda aí, por favor. O tema dessa mensagem de hoje é: abra os meus olhos. É a palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Nós estamos no livro de Reis. O livro de Reis, obviamente, conta a história dos reis que existiam em Israel. Nesse recorte que a gente fez a leitura, o profeta da época no reino de Israel é o profeta Eliseu. Ele é o profeta. Eliseu é um homem que ele tem algo que os teólogos vão chamar de escola de profetas, que eu acho muito bacana. Inclusive quando a gente tem a oportunidade aqui de estar ministrando, falando com o pessoal a respeito de pregação, eu sempre dou o nome de escola de profetas.
nessa escola de profetas, Eliseu, ele traz com ele jovens, os instrui e vai preparando uma nova geração de profetas. Eliseu tem esse ministério. Na nossa leitura, o rei da Síria, a Síria é um território próximo a Israel. Sempre existiram tensões nesse Oriente Médio. Ainda não se chamava Oriente Médio nessa época, mas as tensões sempre existiram, como existem até o dia de hoje. Você sabe disso, é só acompanhar os noticiários. O rei da Síria então pensou: vou atacar Israel. Irmão José, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmã Isabel, bem-vindos em nome de Jesus. Prazer vê-los. E aí o rei falou assim: vou atacar Israel. Mas o plano dele não era um ataque assim frontal. Não era assim chegando dizendo: olha, todo dia eu mexo com Raquel, hoje não vai ser Raquel não. Não é chegar assim para o Valdeci e falar: Valdeci, eu te odeio, vou te atacar. Não é isso. Um exemplo que eu dei aqui com o Valdeci. O rei da Síria armou uma emboscada. E na emboscada que ele armou, não se sabe como, ele teve uma informação privilegiada. A informação privilegiada que ele teve era sobre o local que Israel acampava. Israel tinha um local para acampar os seus soldados. E o rei da Síria armou sua estratégia: vamos atacá-los no acampamento. Eu tive o cuidado, eu tenho o privilégio de ter um ótimo professor de escola bíblica aqui. Inclusive vocês estão gostando mais dele do que de mim. Não pode? Pode, tá, Erivelto? Eu tive o privilégio hoje e todo domingo de estar estudando a palavra para estar aqui com vocês. Enquanto o Erivelto estava aqui muito bem, muito solto, Deus usando a vida dele. E aí, como eu tive tempo, eu consegui ir lá no hebraico. E no hebraico, acampamento significa, ele vem do hebraico Tashanã, e chama-se lugar de curvar-se, lugar de repousar, lugar de chegar ao fim. O inimigo então, Ana Clara, ele traça uma estratégia para pegar o povo curvado, para pegar o povo com as forças extenuadas e no fim. Ele não se apresenta frontalmente, ele arma uma estratégia de pegar eles de surpresa. Ele aguarda o momento de repouso. É ou não é assim com a sua vida e a minha também? O inimigo, ele aguarda o momento de repouso. Às vezes você sai de manhã para o trabalho e pega o escudo da fé e bota aqui, ó. Maior do que... É o Capitão América que usa escudo, é? Eu não acompanho. É maior... Você pega às vezes o escudo da fé para ir trabalhar, para não se aborrecer com ninguém, e você põe o escudo da fé. Mas é aquele escudo maior do que o Capitão América. Mas tem um momento que é o teu momento de repouso. Tem um momento que é o teu momento de estar curvado, de estar descansando, de estar com a guarda baixa. É nesse momento que o rei da Síria trama o ataque. E aí essa palavra chama o meu coração para extrema vigilância. Essa palavra chama o meu coração, eu quero que conecte no teu também nessa noite, acerca da necessidade do nosso escudo da fé. Ele está no nosso punho, no nosso braço, todas as horas e momentos do nosso dia.
à noite, pela madrugada, pela manhã, porque o inimigo já avisa que ele vai no lugar de repouso, e não é incomum. Onde é o lugar de repouso? É no nosso trabalho? Não, senão é mandado embora. É na faculdade? Também não, o professor dá falta. Aonde é o lugar de repouso? É na nossa casa. Deus está dizendo hoje: guarda o teu lugar de repouso. Guarda-te no teu lugar de repouso. Guarda-te no lugar onde você se curva. Guarda-te no lugar onde você deve recuperar tuas energias. Porque por vezes você pode estar com o escudo em punho, aonde tiver, mas chegou em casa, relaxei. Eu não quero falar tudo, que eu deixei mais coisa para metade. E aí, irmãos, é um plano infalível. É um plano infalível. Eu vou pegá-los repousando, eu vou pegá-los com a guarda baixa, eu vou pegá-los de um jeito que eles não têm como escapar. E se você parar para pensar, é isso. Imagina, não está em posição de sentinela, não está em posição de guerra, está lá distraído, deitado na rede, conversando com um amigo soldado, conversando com outro amigo, não está com a arma no coldre, na cintura, em punho, está relaxado, e aí o inimigo vem nessa hora e atira. É um plano infalível. E aí eu digo para você o seguinte: além da nossa casa, existem momentos da nossa vida que a gente está frágil. Existe um momento na nossa vida que a gente se acha e se encontra sem forças. A palavra vai dizer que se no dia da nossa angústia a gente se mostrar frouxo, a nossa força será pequena. O inimigo, ele traça estratégias para nos pegar, às vezes não no território do acampamento, mas para nos surpreender quando estamos sem força, para te surpreender quando a gente está frágil. E não pense que você não é frágil, não pense que você não pode ser encontrado como alguém sem forças, não pense que você não possa ser atacado, porque todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, todos nós temos o momento que a gente pensa que está forte e na verdade não tem força para nada. E o rei da Síria, que vai simbolizar agora o inimigo das nossas almas, é aí que o rei da Síria começa a tramar contra a nossa vida. Ele usa de informações privilegiadas, ele usa de informações que conhecem a nossa intimidade, ele usa de informações conhecendo a nossa entrada e a nossa saída, a hora de ir, a hora de vir, a hora de trabalhar e a hora de voltar. E aí vem o ataque. Mas eu quero te dizer nessa noite, você e eu conhecemos e servimos a um Deus que é onisciente. E se eu afirmo que Ele é onisciente, significa que Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda corações, Ele sonda pensamentos, Ele conhece a estratégia de fazer estratégia. Eu quero declarar uma palavra nessa noite sobre a tua vida. O Senhor
levanta alguém para te alertar. Você crê nisso? O Senhor levanta pessoas na tua vida, no teu repouso, na tua casa, na tua célula, no teu ministério, para te alertar. Se o rei da Síria tem uma informação privilegiada, Israel tem uma informação mais privilegiada ainda. Se algum mosquitinho fofoqueiro foi lá buzinar no ouvido do rei da Síria para dizer aonde Israel acampava, o rei dos reis e senhor dos senhores, que sabe de tudo, entregou a estratégia dele de bandeja. E aí o versículo 9 vai dizer assim, deixa eu ver se eu marquei certo. Deus vai levantar pessoas que vai te alertar. Olha o alerta. O homem de Deus enviou o rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Deus revelou. Deus conhece o futuro, o passado, o presente e o que está dentro do coração. Está pensando que vai pegar o meu povo assim, desprevenido? Está pensando que vai pegar meus servos desprevenidos? Eu revelo. E aí vem a ordem: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Deixa eu te entregar algo nessa noite. Guarda-te de certos lugares. Que lugares, pastor? É muito vago. Não. O específico, o Espírito fala no teu coração. Eu não sei da tua vida. Guarda-te de certos lugares. Guarda-te de certas pessoas. Priva-te de determinados relacionamentos. Um homem é capitão que dirige navio, é capitão do navio? É. O capitão conduziu o navio, Pablo. Tudo bem na viagem. Ele para no porto, entra alguns passageiros. Depois que entram alguns passageiros, começa a chover. A tempestade começa a açoitar o barco. O barco vai afundar. Eles jogam as malas para o barco não afundar. Eles começam a rezar cada um para o seu Deus, para o barco não afundar. E de repente alguém levanta e fala assim: peraí, eu já sei. Eu sou o culpado. Esse barco vai afundar porque eu entrei nele. Capitão, é só me lançar para fora que a tempestade cessa. E aí quando Jonas, o profeta, lança-se para fora do barco, a calmaria. O capitão que antes vivia uma tempestade, agora ele vive a calmaria. Sabe por quê? Porque agora ele está guardado de certas pessoas. Agora ele se privou de certos Jonas para a vida dele. Guarda-te de certos relacionamentos. Guarda-te de pessoas que não te edificam. Guarda-te de pessoas que esvaziam tua fé. Guarda-te de pessoas que, sabe, não tá bom. Eu não gosto de falar energia, que a gente não acredita nisso. Mas não tem umas coisas assim que você fala: a energia não tá boa. Guarda disso, guarda você, se guarda. Se guarda. Se guarda. Se guarda porque você é aquela plantinha. Jesus deu exemplo de 4 sementes.
só uma prosperou, porque o solo era bom. Mas as outras não prosperaram por fatores externos que contribuíram. Mas também o solo não era bom. Mas além do solo não ser bom, fatores externos prejudicaram o crescimento da semente. Quer dizer que pode ser até que o nosso solo não esteja muito bem. Mas se você se privar de fatores externos, tu consegue se manter de pé. Se você se privar de certos lugares, de certas conversas, de certas pessoas, de coisas que não edificam, olha, tu será protegido. Teve um ano novo, já tem tempo, eu e Guilherme, meu irmão, uma pessoa bateu no carro do nosso pai, estacionado na calçada, e fugiu. Ficou o carro todo amarelo, irmão, estava na cara que era um táxi. A gente foi atrás de madrugada no ano novo, vimos os pedaços do táxi pelo chão, o táxi estacionado, chamamos na casa. Desce um senhor de uns 60 e poucos anos, trocando as pernas assim, totalmente bêbado. Daqui a pouco a polícia entra dentro da casa, que nós chamamos a polícia. A polícia entra dentro da casa dele, acorda a filha dele. A filha dele desce desesperada, que se imagina, 3 da manhã ser na sua casa, você ser acordada por um policial, um fuzil desse tamanho. A filha dele desce, eu e Guilherme lá. Já tem 7, 8 anos isso, né? Acho que tem uns 10 anos já isso. A filha desce e fala assim: meu pai estava dormindo em casa depois do ano novo. Ligaram, convidaram, insistiram, e as falsas amizades tiraram um senhor de dentro de casa que estava dormindo, para ir para a rua fazer as coisas erradas e voltar dirigindo completamente bêbado. Sabe que conclusão que eu chego? Tem certas pessoas que vão te tirar do conforto do teu lar para te atribular. Tem certas pessoas que vão querer tirar você do emprego bom que Deus te deu para te perturbar. Tem certas pessoas que vão te ver, olha, frutificando na obra. Vão ver você bem com tua esposa. Gente que não tem esposa. Gente que não preserva família. Gente que não olha filho. Não está no meu esboço isso, Deus está falando agora, fresquinho. Gente que não se importa com nada nem com ninguém. E Deus está falando nessa noite: guarda-te. Guarda-te de gente que não tem família, de homem que não tem mulher, de mulher que não tem marido, de filho que não obedece pai. Guarda-te de homem que não gosta de trabalho, de mulher que gosta de conversa. Guarda-te, Deus está falando, guarda-te, porque isso é emboscada. O livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 14, vai dizer assim para a gente. Nem comecei a pregar o que eu queria ainda, mas vai dar tempo. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. O verso 15 vai dizer assim: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Romanos 16 vai dizer assim, Raquel, 16, 17. Livro de Romanos. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Passa distante. Passa distante. Nós estamos falando de um lugar de morte. Esse acampamento se tornou um lugar de morte. Deus está avisando: se ficar no acampamento, o inimigo vai atacar. É importante que se guarde, que proteja você, sua vida e sua casa. Efésios, Raquel, vai dizer assim, no 6, 13:
Efésios 6,13 vai afirmar assim para nós: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que tomar uma armadura. Deus está dizendo aqui que Ele tem uma armadura, uma proteção, que é espiritual. A gente não vê, a gente não enxerga, mas espiritualmente a gente veste, e isso nos guarda, isso nos protege. Porque olha, faz pré-culto para tu ver, para ali embaixo para tu ver, evangeliza para você ver, fala de Jesus para você ver. Só com armadura. Tem que ter armadura contra essas emboscadas. É muito comum a gente alertar irmãos. Eu faço isso toda hora na minha função de pastor. Nós vemos problemas nascendo. A gente vê problema, o líder, ele vê problema antes de ser problema. Antes de ser problema. E às vezes, antes de ser problema, a gente alerta: olha, cuidado com isso. Cuidado com o que você está dizendo. Cuidado com essa liberdade excessiva. Cuidado com isso no teu ministério. Tem gente que ouve e corta o problema pela raiz. Tem gente que fala assim: eu sei resolver minhas coisas, eu vou acampar no lugar de morte, e na hora que o ataque vier eu fujo. Eu sei acampar no lugar de morte, eu sei evitar a morte. Eu só vou dizer uma coisa: se cuida, tenha cuidado. O rei de Israel poderia questionar: Eliseu, agora você vem se meter no meu reinado? Agora você vem me dizer como eu tenho que ser rei? Agora você vem me dizer qual estratégia que eu tenho que ter? Ele não falou isso. O rei poderia dizer assim: Eliseu, não se meta na minha vida, Eliseu. Como eu já escutei: pastor, isso é assunto meu. Bom, é assunto seu, é assunto seu. Eu vou até onde você me permite. Não avanço. Mas tenha certeza que é só querendo ajudar e nunca intrometer. E aí o rei poderia ter dito: não se intrometa. Sabe o que o rei fez? Obedeceu. 2 Crônicas 20 vai dizer assim: crede no Senhor nosso Deus e estarei seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Escuta, Deus está dizendo nessa noite: escute. Escute. Eu sei que falar é muito bom. Já estou sentindo falta da EBD, que eu falava pelos cotovelos. Falar é muito bom. Tira males. Quem está deprimido fica mais calmo. Falar é bom demais. Mas hoje Deus está dizendo: escute. Escute o que Deus está te dizendo. Escute os alertas das pessoas que Ele levanta para a tua vida. Escute os conselhos que Ele levanta para você. Escute, escute, escute. Desbloqueie esse coração. Amolece esse coração. Deixa esse coração, não sabe tudo não. Nenhum coração sabe tudo. Escute, escute, escute. Essa semana eu fiz 2 gabinetes. Mas é diferente. Eu fiz 2 gabinetes. Eu não era o pastor. Eu fui orientado e mentoreado por outros pastores mais experientes que eu. No primeiro gabinete eu fiquei 2 horas escutando. Tá bom, vou anotar, vou gravar. Guardei tudo, anotei no papel. No segundo eu fiz a mesma coisa. O segundo foi 4 horas de orientação, só nessa semana. Escute, você não sabe tudo. Escute, eu não sei tudo. Ouça primeiro os planos de Deus. A gente faz um monte de plano. Você que está aqui nessa noite, a gente traça a nossa vida.
Eu também traço a minha. Amanhã eu vou fazer isso, terça eu faço aquilo, quarta eu falo aquilo, faço aquilo outro, quinta, no sábado eu já sei o que eu vou fazer, no domingo também. Isso é bom, ter planos. Mas eu quero te dizer nessa noite, ouça primeiro os planos de Deus e escape de caminhos de morte. O versículo 10, vamos voltar para ele, Raquel, por favor. 2 Reis 6:10. Olha para cá, em nome de Jesus. O rei ouviu e ele se guardou. No original, esse se guardou significa esteve atento, esteve em vigilância. O plano do inimigo foi tão frustrado, ele se guardou ali, nenhuma nem duas vezes, ele se guardou, ele acreditou na palavra. O plano foi tão frustrado, aí vamos continuar a leitura, eu parei. Deixa eu ver onde eu parei. Eu parei no 10, vamos do 11 em diante, Raquel. Vamos lá? Aí mesmo, só botar no versículo 11. Vamos lá, põe no 11 pra gente. A palavra vai dizer assim: então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria achou que tinha um X9. A palavra continua. E disse um dos seus servos: não, rei, meu senhor, é o profeta Eliseu. Ele está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Vamos lá, vamos, Raquel, 13. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: está em Dotã. Verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Irmãos, Eliseu é um homem humilde. Eliseu é um profeta muito simples. Você vai ler, depois de ler em casa, o mesmo capítulo 6, a partir do verso 1. Eliseu não tem nem tanta visão. Vou te explicar. Eu escutei essa semana numa dessas mentorias que fiz. Eliseu estava morando numa casa com os profetas. A casa estava pequena. Ele não teve nem discernimento de aumentar a casa. Foi o jovem que falou: vamos aumentar a casa. Ele não sabia onde ficavam as vigas do material de construção. Ele não sabia como é que construía. Eliseu é um homem muito simples. Mas ser um homem muito simples não significa que o liderado sabe mais do que ele. Ser alguém que o liderado tem mais visão do que ele não significa que tem que trocar as posições. Não. E agora esse homem simples passa a ser odiado. O rei da Síria fala: então é Eliseu.
É Eliseu que Deus está usando e revelando. Vamos descobrir onde ele está. Descobrimos, está em Dotã. Aí, irmão, para pegar um pobre de um profeta, o rei da Síria pega um exército, irmão José, de carros e cavaleiros e manda de madrugada para lá. Quando jovem, o louvor fala que é Geazi, um louvor antigo da Raíssa Ravel, que eu escutei ontem. Não é Geazi, o jovem. Geazi já ficou pelo caminho com a sua lepra, aqui nesse momento. Mas quando o moço acorda de manhã cedo, que ele abre a porta, ele vê a cidade tomada de carros e cavaleiros contra a vida dele e de Eliseu. E a primeira sensação que ele tem é de desespero. A primeira sensação que ele tem é de medo. E eu quero te dizer nessa noite que o medo é totalmente justificável. Que é um medo que eu teria, que você teria, que todos nós teríamos. É um medo que é natural do ser humano. Imagina se abrir a porta, todo mundo faz com a arma, se mexe para você ver, vamos botar 300 pessoas, carros e cavaleiros, você vai ficar como? Jesus, foi isso que aconteceu. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Às vezes a gente está nessas circunstâncias. Às vezes a gente tem medo de perder as coisas, tem medo da nossa posição, tem medo do nosso ministério, tem medo de ter prejuízos, tem medo se a gente vai conseguir pagar nossas contas, tem medo se a gente vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E aí às vezes a gente olha as circunstâncias em volta. Mas tem uma coisa que Deus está dizendo aqui nessa noite: não olhe as circunstâncias. Não olhe. A circunstância em volta é do inimigo poderosíssimo. Poderosíssimo. A circunstância que está em volta é de um inimigo assim que ele não vem para nos matar, ele vem para nos destruir. Ele vem para acabar com a nossa raça. Mas eu repito o que Deus falou ao meu coração: não olhe a circunstância. Você pode falar aí para o teu vizinho, para quem está perto de você? Pode falar: Guilherme, não olhe as circunstâncias. Raquel, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Duda, às vezes a gente fica olhando e a gente teme o que as pessoas podem fazer. E Deus está falando: não é para a gente olhar o que as pessoas podem fazer, Jonas, é para a gente olhar o que Deus pode fazer. Talvez o nosso medo esteja todo fundamentado no que as pessoas possam fazer, mas Deus está dizendo: olha para o que eu posso fazer. Às vezes a gente está sozinho, premido, pressionado pelas circunstâncias. Às vezes falta alguém assim, com a visão limitada, entendendo pouco ou nada. Tem um momento na nossa vida que a gente não sabe o que fazer, para onde ir, que direção tomar. Deixa eu te entregar outra. Deus levanta pessoas que vão te ajudar a enxergar o que você não está vendo. Deus levanta pessoas que vão te ajudar a enxergar o que você não está vendo. Porque tem dias que você fala: minha vida é uma droga, eu sou uma droga, eu não presto, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, para que eu vim para esse mundo? Todo mundo tem esse dia. Mas Deus levanta pessoas para te ajudar a enxergar. Deus levanta pessoas e põe do teu lado para te ajudar a ver a tua importância, da onde você veio, o que Deus está fazendo na tua vida, para onde você vai, os planos que Ele tem.
E essa pessoa é alguém que vai abrir teus olhos nesta noite. Essa pessoa é alguém que vai ser levantado por Deus para abrir os teus olhos. Aleluia! O verso 17 vai dizer: e orou: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Oração simples, né? Deus, abre os olhos para que veja. Apocalipse 3:18, Raquel, põe pra gente. Eu estou quase chegando, caminhando para o fim, ainda não cheguei. Apocalipse 3:18, Raquel, vem comigo. Olha o que Apocalipse vai dizer. Eu adoro esse versículo, irmãos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. A conversão, o processo de conversão na vida do ser humano, nada mais é do que um processo de enxergar o que ele não enxergava. O processo do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, na minha vida, na tua vida, nada mais é do que um processo de ver progressivamente mais aquilo que a gente não via. É claro que ele age dentro de nós, que ele opera o querer, o efetuar, o que ele nos faz sentir diferente. Mas essencialmente a obra que Deus faz é na nossa visão. Antes de ser pastor, eu fui presbítero 9 anos. Antes de ser presbítero, eu preguei a palavra 11 anos. São 20, né? 11 mais 9, 20. 20 anos com isso aqui na mão, né? Antes de ser pastor. Agora tem 3 anos e meio como pastor. 20 anos. Sabe o que eu sabia nesses 20 anos? Nada. Eu achava que sabia alguma coisa, eu não sabia nada. A partir do dia que eu tive que clamar por uma vida como líder dela e dele, a partir do dia que um casal chega para mim e fala: pastor, estamos nos separando hoje, e você toma flecha no peito, pá, e a gente vai para o joelho, aí a gente começa a ver, aí a gente começa a enxergar. Os processos de Deus na sua vida e na minha vida é fazer a gente ver. Os processos de Deus na sua vida é fazer a gente enxergar. E quer saber uma nessa noite? Os retrocessos na nossa vida, retrocesso é voltar atrás, é perder. Os retrocessos é quando a gente começa a deixar de enxergar. Os retrocessos é quando a gente começa a deixar de ver. É quando a gente começa a julgar. É quando a gente começa a criticar. E quando a gente começa a perder essa visão. E Deus está dizendo hoje: olha, compra colírio para que unja os teus olhos e vejas. Lembra domingo passado do examinar e provai? Hoje Deus está dizendo: compra colírio espiritual para que vejas. A gente comprar colírio, a gente vai ver que o irmão não é um sem vergonha. Ele só precisa mais de Jesus. Quando a gente comprar colírio, a gente vai ver que na verdade o meu erro é muito pior que o erro do meu irmão. Quando a gente comprar colírio, a gente vai dobrar nosso joelho e vai pedir só perdão. E vai dizer: Senhor, eu sou incapaz, mas me renova na tua presença. Essa passagem de Apocalipse, o colírio também servia para que o povo pudesse discernir, porque é aquela passagem que Deus fala assim: existe o quente e existe o frio, mas vocês são mornos, e porque vocês são mornos, eu vomitar-te-ei
os vomitar-te-ei da minha boca. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque tu és morno. Era um local conhecido por águas termais mornas, uma água enjoativa. Você bebia aquela água e daqui a pouco vinha aquela ânsia de vômito e colocava ela para fora. E Deus está dizendo: porque vocês são mornos, não quero, vai provocar vômito. E Ele está dizendo nessa noite: unjas olhos com colírio, para que você entenda que às vezes um filho que se levanta, ele pode estar sendo um instrumento de alguém. Às vezes um marido que se levanta, ele pode estar sendo usado por alguém. Às vezes uma esposa que se desestabilizou, ela pode estar sendo usada por algo. Ou talvez ele possa necessitar da tua compreensão. Ou talvez ela possa necessitar da tua misericórdia. Ou talvez ele possa necessitar do teu carinho, do teu amparo. Mas só será possível se a gente ver. O jovem, enquanto usou olhos físicos, ele viu o tamanho do inimigo. Quando ele passou a usar olhos espirituais, ele viu o tamanho de Deus. Qual olho você quer usar hoje? Melhor essa pergunta, eu vou reformular. Quais olhos a gente tem usado? Esse só aqui, essas córneas, com 1,5 de um lado e acho que 2 do outro que eu tenho, miopia. Esses olhos aqui só veem incapacidade. Esses olhos aqui só veem dificuldade. Esses olhos aqui só veem portas fechadas. Mas Deus está falando hoje: se você começa a enxergar com olhos espirituais, eu te mostro outras coisas, eu te mostro mais coisas, eu te revelo e ponho diante de você outras e coisas muito maiores. Mais 5 minutos eu termino. Olha, o que o jovem viu? Um exército. Ele também viu carros e cavalos, mas os de Deus são de fogo, aleluia. Os de Deus não são carros e cavalos comuns, os de Deus são de fogo. Mas o jovem não viu guerra, ele só viu um exército e viu: aquele que me guarda é maior do que aquele que me persegue. Aquele que me guarda é maior do que aquele que se levanta contra você. Aquele que te protege é maior do que aquele que quer te derrubar. Mas ele não viu uma guerra espiritual. Eu falo desse trechinho. Ele não viu guerra espiritual. Eu fiquei pensando lá no gabinete: Senhor, ele não viu uma guerra espiritual. Ele viu um exército armado contra ele, e ele viu um exército celestial. Mas ele não viu a guerra. E aí o Espírito Santo ministrava no meu coração: guerras também são ganhas no teu psicológico. Guerras também são ganhas no teu ânimo. Guerras também são ganhas na tua confiança. Deus, quando Ele abre o leque do mundo espiritual e mostra o exército celestial, Deus está dizendo: vou renovar a confiança do meu servo. Aleluia. Vou renovar o ânimo do meu filho. Vou mostrar para ele que sou mais poderoso. Irmãos, quando a gente está sem confiança, é difícil viver sem confiança. Imagina um cirurgião que falha numa cirurgia e vai fazer outra sem confiança. Ele não faz.
Imagina alguém que saiu para pescar, como os pescadores no tempo de Jesus, e voltaram com um barco vazio, sem confiança. Eu já preguei que na minha classificação não fui bem, perdi a confiança. Na nossa vida cristã, às vezes a gente está sem confiança. Na nossa vida cristã, às vezes a gente está sem ânimo. Eu oro nessa noite para que Deus abra o leque do mundo espiritual. Eu oro nessa noite para que o Senhor mostre a mim e a você o tamanho do exército dele. E restaure a nossa confiança. Hoje Ele reabre visão na tua vida, visão que tu já tinha perdido. Hoje Ele abre a tua visão. Hoje Ele abre os teus olhos. O tema desta palavra é: abra, Senhor, os meus olhos. Hoje Ele abre os nossos olhos para mostrar o quanto Ele nos tem guardado. Ele abre os nossos olhos para mostrar o quanto Ele nos tem amado. Ele abre os nossos olhos para mostrar o quanto Ele está do nosso lado. Ele abre os nossos olhos para mostrar que é Ele que faz um milagre. Você crê nisso nessa noite?